Bora lá, fiel, para as últimas informações do Corinthians direto lá do Parque São Jorge após a vitória de 3-2 lá em São Januário fora de casa. Acompanha aqui o ESPN que está lá em frente ao Parque São Jorge para trazer as informações que hoje é dia de política e eleição para eleger o novo presidente do Timão. Na sua opinião, quem deveria ser o novo presidente aí? O Cittadini, Osmar Stabile ou o André Castro? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora repercutir tudo isso aqui do Corinthians no vídeo de hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora para as últimas notícias do Corinthians. Corinthians, claro, comemora essa vitória que foi muito importante e a gente vai ver já já na classificação. Hoje tem mais um capítulo da história e conturbada política corintiana por aí. Mendel. Exatamente, bom dia Bruno, Jailson, Breiler, bom dia a todos. O Corinthians comemora essa vitória importantíssima, né? O Corinthians que não vencia há 6 jogos no Campeonato Brasileiro, volta a vencer, sobe 3 colocações, vai para a 11ª posição do Campeonato Brasileiro, com muito o que comemorar. A gente viu aí o Dorival Júnior falando sobre os desfalques, 4 desfalques do time do Corinthians, mas jogadores que entraram muito bem, os laterais, como vocês destacaram, foram muito bem. Também o Maicon, né, voltando depois de mais de um mês, estava fora com uma lesão muscular, voltando a jogar pelo time do Corinthians, capitão, fazendo gol. Também o Rodrigo Garro, né, que vem sentindo dores no joelho, entrou no segundo tempo, foi muito bem, participando de 2 gols. Os garotos, né, na frente, o Kaique, o Guinegão, fazendo uma ótima partida, também fazendo gol. É o Corinthians vencendo o Vasco, uma vitória importante, e agora preparando com essa motivação para a partida contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, quartas de final da Copa do Brasil. Fora de campo, dia importante também aqui no Parque São Jorge, no Salão Nobre, eleição indireta para presidente do Corinthians. Depois que o Augusto Melo foi afastado do cargo, depois que ele foi destituído, foram marcadas essas eleições indiretas. 299 conselheiros elegem então o presidente tampão do Corinthians, que fica no cargo até o fim de 2026, até onde iria o mandato de Augusto Melo. Bom, os candidatos para esta eleição: André Castro, que diz que tem tudo encaminhado para um investimento aí de $1 bilhão, um investidor que vai investir esse valor nos próximos anos no Corinthians. Um velho conhecido da torcida do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, já foi vice-presidente do Corinthians, completa no dia 2 de setembro, 75 anos, é o outro candidato para presidente do Corinthians, e também o Osmar Stabile, que tem sido o presidente interino desde que o Augusto Melo foi afastado, com todo o imbróglio do caso do patrocínio da Vai de Bet. Então, a partir das 6 horas da tarde teremos a primeira chamada, e aí a obrigação da presença de metade dos conselheiros mais um. Às 7 horas da noite, a segunda chamada, a independente do número de conselheiros, começa a votação então do novo presidente para assumir o cargo de presidente tampão até o fim de 2026 do Corinthians. E aí o pai Vicari vai definir então quem será o novo presidente do Corinthians, Bruno? A gente destaca então aqui no Sport Center os laterais corintianos protagonistas do jogo de ontem, cada um com uma assistência. O Mateuzinho ainda finalizou uma vez, o Matheus Bidu 2 finalizações. Olha o Bidu, 4 grandes chances criadas, já o Mateuzinho com 2 ações na área do rival e ainda 5 cruzamentos para um, 7 para outro. Então agora aqui no Sport Center, ontem o Vasco recebeu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. A torcida vascaína até encheu ali São Januário, mais de 20.300 torcedores estiveram por lá, só que viram o Corinthians vencer. E aí a gente tá vendo que o Vasco da Gama teve algumas mudanças na equipe principal. Por exemplo, se o Verratti tá em campo, essa bola de cara seria cruzada. Não foi, Jailson, pelo Nuno. Exatamente. Sem o Verratti, a tentativa ali do toque para trás, né, para ver quem seriam os companheiros melhores posicionados. O Coutinho acabou estando para fora, mas isso daí foi o retrato do jogo. Inversão da zaga para os laterais do Corinthians, que tinham muita liberdade. Matheus Bidu aí, olha a tranquilidade do Bidu, domina, olha a distância que o Pumita tá, e ali o Maicon de chapada de primeira também sozinho na entrada da área. Então assim, a gente vai falar mais sobre o jogo, né, os aspectos táticos, mas o Vasco deu muito espaço pro Corinthians trabalhar. Aquela ali o Charles bateu, depois o Bidon, né, prensado, aí tem bola na trave. O Corinthians também com muitos e muitos desfalques, Breiler. Corinthians com 8 desfalques, mas o Dorival conseguiu compor bem, montar um time muito competitivo. Aí o pênalti do André Ramalho na disputa com o Verratti, que entrou já no final do primeiro tempo, no lugar do Tietê. O time ficou ainda mais exposto no meio, mas conseguiu empatar
de pênalti. O Verratti chega ao 11º gol dele no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro da competição, artilheiro do Vasco. E criticar o Verratti é ok, mas não julgar a importância dele para o time, mesmo na reserva ainda faz a diferença. E o Corinthians chega esse gol, Léo Jardim espalma, Mateuzinho cruza para o Guilherme, o Guinegão, marcar o 2-1. O Garro também já tinha entrado em campo, então ele é quem primeiro finaliza e depois vai aparecer também para cobrar o escanteio na cabeça do Gustavo Henrique, Jailson. Com uma baita liberdade também, né? A finalização do Garro, que geralmente aquela bola ali ele pega de primeira. E ali ele ainda dominou a bola, conseguiu todo o espaço do mundo para fazer a finalização. Léo Jardim ali tentou espalmar, mas não foi bem. Enfim, Gustavo Henrique fazendo o último gol e a vitória do Corinthians fora de casa. 3-2, então, vitória corintiana. A gente ouve corintianos e vascaínos em São Januário. Para mim foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos aí com um número considerável, né, de jogadores fora e mesmo assim todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções e isso para mim é muito importante. O campeonato ficará ainda mais complicado e difícil e nós teremos aí que estarmos muito mais preparados do que nesse momento em razão da própria classificação que temos nesse instante. Com números na tela, amigo André, 2 gols, nas últimas 2 partidas do Corinthians, 2 gols, uma boa média de minutos até marcar, na segunda posição nesse quesito, conversão de grandes chances 100%, 2 finalizações no alvo, 6 ações na área rival e 7 faltas sofridas, liderando ou ficando ali nas primeiras posições em todos os quesitos, André. Aproveitando muito bem a oportunidade, dentro dessa resiliência que até a Mari destacava e que eu concordo, até pelo momento dos concorrentes. A gente não tá falando, ele tá colocando porque... lógico, tá apostando, confia nos garotos sem dúvida nenhuma, mas é porque também tem um espaço aberto nesse setor. Com a lesão do Yuri, com o Memphis fora também. Acho que você não tem um Thales Magno, um Romero incontestáveis para ser titular e por isso que os garotos receberam a oportunidade. Ele aproveitou muito bem. Então, acho que assim, o Dorival tem demonstrado resiliência. Acho que até ele, em questão da atual situação do elenco, agora ele não pode falar porque tem o transfer ban, então não tem como pedir reforço. Mas em outros momentos, assim, acho que até era moderado os pedidos, ou usar isso como justificativa. Falar, gente, eu preciso de mais peças aqui para dar... Acho que o Dorival sempre foi muito moderado em relação a isso, e aí vai encontrando soluções dentro do próprio elenco. E o Guinegão foi uma delas, porque não só pelo gol, acho que ele fez uma atuação muito consistente, movimentação, sem a bola, ajudando bastante. O garoto tá pedindo passagem nesse momento no Corinthians. Ele é um lutador. Contra o Bahia, eu não teria tirado ele contra o Bahia. Eu achava que ele era um dos melhores jogadores, tinha feito o gol que o VAR demorou tanto para dar, mas não só por causa do gol, pela presença, pela entrega. Logo depois que ele sai, tem um lance que o Thales Magno perde. Eu acho que se tivesse a presença dele na área, o Corinthians teria mais oportunidade de ter empatado aquele jogo que acabou perdendo. É um menino, do ponto de vista humano, é um menino nascido e criado em Itaquera. Tem fotos dele comemorando aniversário quando era criança, com tudo que era coisa do Corinthians. Sabe, ele entende muito esse espírito. Então. É mais um, né? Ele é um menino assim especial nesse sentido. Alguém do terrão, não é um virtuoso da bola, já deu para perceber, né? É muito mais presença física, luta, esse gol de centroavante que ele fez, esse é gol de centroavante, né? O cara que entra ali na pequena área e faz. Pode ser muito útil, sim, inclusive num contexto em que o Corinthians, num segundo momento, tem um time melhor, um elenco melhor. Por que não? Ele pode contribuir, está contribuindo muito nesse momento. Vontade não está faltando para esse garoto. E o Corinthians tem no meio da semana esse confronto, o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. Claro que são competições diferentes, cada jogo uma história, mas você acha que ajuda de alguma forma para chegar bem contra o Atlético esse resultado de ontem? Dá moral, né? O time vinha de dois resultados ruins, mas também de atuações abaixo, né? Tinha perdido aquele viço de quem desclassificou o maior rival na Copa do Brasil. Foram decepcionantes essas atuações contra o Juventude, muito ruim. O Corinthians esteve ausente daquele jogo. Contra o Bahia, ainda um pouco mais presente, um jogo maluco, mas não mostrou capacidade de reação. E desse jogo,
um jogo difícil contra o Vasco. Você, por exemplo, tem apostado em vitória do Vasco. Eu também não apostava em vitória do Corinthians. Sim, é verdade. Então o time mostrou uma superação desses problemas que a gente está falando do Dorival. Me parece que vai com mais ânimo para o jogo contra o Atlético Paranaense. Isso é importante. Entre os 2 jogos contra o Atlético Paranaense tem um jogo diante do Palmeiras de novo, pelo Brasileiro. Mais um derby. E dentro dessa questão do ânimo, se o Corinthians perdesse ontem pro Vasco, por exemplo, ele ficaria com 22, o Vasco também, o Vasco com um jogo a menos, o Santos com 21 jogo a menos, o Vitória com 19 e jogo a menos. O Corinthians estaria numa situação de pontos vitória, né? perdidos, Vitória, jogo de podendo entrar na zona de rebaixamento. Vitória, jogo a menos. Jogo a menos em relação ao de hoje. O de hoje, que ainda atua na rodada. Então, e tem, no caso, o Vitória tem 19 pontos, chegaria a 22. Sim. É que o Vitória tem a questão o número de vitórias inferior ao do Corinthians. Então o Corinthians não entraria na zona de rebaixamento. Mas poderia estar numa situação de pontos perdidos, igualado ao Vitória, que estaria já abrindo a zona de rebaixamento. Então, assim, era um resultado de confronto direto nessa luta, com a questão anímica que tem um impacto. Então, assim, era determinante, tá, pro Corinthians, não só na situação do Campeonato Brasileiro, mas como chegaria para esse confronto com o Atlético Paranaense. E desde o início do ano dava sinais de que não daria conta mesmo, né, de todas as competições. Sim. Tem o título paulista, mas uma semana depois praticamente já começa a abrir, né, a lista de vexames em competições sul-americanas. Então, para Libertadores não funciona. Demitiu o técnico depois de ser campeão paulista. Exatamente, nem se classifica. E aí a Copa do Brasil agora se apresenta de uma maneira acessível, porque o Atlético Paranaense, ele não faz uma boa Série B, ele tem muitas dificuldades no seu jogo, nas suas peças. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de se classificar, porque para mim no jogo de ida relaxou muito, até pecando ali nas finalizações, um excesso, né, de transformar a jogada numa coisa muito bonita. Então o Corinthians tem um caminho acessível na Copa do Brasil. Pelo menos a competitividade, que não aparecia desde que tirou o rival Palmeiras na Copa do Brasil. Alguns jogos do Corinthians muito abaixo da média em termos de competitividade, o jogo em Caxias, terrível, e o Vasco vive uma situação totalmente oposta, porque depois de chegar ao paraíso com aquele 6-0, não se encontra mais. O Diniz que diz... mas eu falei aqui, o senhor Eugênio, que está curtindo sua folga, segunda-feira passada eu falei pro senhor Eugênio, calma com toda essa empolgação que o Vasco não vai jogar contra o Santos toda hora, hein? A gente pontuou muito isso. O futebol brasileiro é um negócio impressionante, né? De uma semana que a gente tá falando do Vasco, maior vitória pra cima do Santos, e a discussão muda totalmente, e muda porque as atuações, de fato, como o Diniz reconheceu, foram bem ruins, foram bem abaixo. E do outro lado, acho que tem que enaltecer muito o que fez o Dorival Júnior. Acho que ontem ele foi um dos técnicos de destaque da rodada, porque com todas as dificuldades em relação à escalação, um momento ruim do Corinthians, né, de sequência de resultados, poupar o Garro, que para mim também foi acertado, tendo em vista a Copa do Brasil, e ainda ele entra no segundo tempo, mas de estratégia. Para mim, muito da vitória do Corinthians ontem passa pela estratégia do Dorival Júnior. A questão dos 4 volantes, mas principalmente como ele tornou os laterais extremamente ofensivos com a estratégia que ele adotou. O gol sai de um cruzamento do Bidu, mas a jogada ela aconteceu mais 2, pelo menos, no primeiro tempo, da mesma forma. Inversão lá do sistema defensivo, com o André Ramalho fazendo bons lançamentos, foi assim o lance do gol, e aí o volante entrando ali no meio da área, fazendo o gol. Até o Diniz responde na coletiva uma pergunta em relação à característica desse gol, do quanto que o Vasco coletivamente erra na defesa desse lance. Que é o gol da bronca, né? Da bronca do Ryan, que ele não acompanha, o Puma não abre tanto, né, pelo lado direito, o Matheus Bidu tem a liberdade, e a marcação dos volantes, e até o Diniz isenta, concordo com ele, os zagueiros no lance do gol, porque aí você não tem os volantes chegando para conseguir marcar o Maicon, que tem a liberdade naquela área que é chamada do funil, né, na entrada ali da área, na marca do pênalti, que é de onde o Maicon vai lá e faz o gol. O Vasco dá muito espaço, né, Dom? Dá muito espaço. Essa jogada se repetiu durante a partida várias vezes, não resultou em gol do Corinthians, mas aconteceu muito vezes. Espaço. Não é coincidência, por exemplo, que o Mateuzinho dá assistência pro segundo gol do Corinthians, que aliás o Guinegão faz o gol, tem que ser muito elogiado o garoto, né? Que personalidade, já tinha marcado contra o Bahia, fez mais do que o gol, fez mais uma boa atuação. Então o Dorival, acho que ele tem muito mérito na estratégia com os 4 volantes de
explorar muito esse lado do campo, mais o Bidu do lado esquerdo, mas o Mateuzinho também pelo lado direito, os dois foram muito bem. Então acho que tem muito da estratégia do Dorival, acho que ele merece muitos elogios, lógico, além da atuação, o Corinthians foi competitivo, mereceu vencer, ainda que no final dá aquela desligada, porque parece aquele 3-1 resolvido, tem uma desatenção, toma o gol, aí tem a chance do Ryan na sequência, mas não seria um resultado que, se houvesse um empate, acho que ele não refletiria o que foi o jogo. Para mim, o Corinthians venceu com um desempenho consistente, mereceu vencer a partida ontem muito por conta do seu treinador. E o Dorival, quando ele chega, sabendo da situação do Corinthians, porque ele chega já no meio de um furacão, né, institucional, né, do clube mesmo, assim, e ele já citou isso algumas vezes, de que os reforços que ele pediu, eles não chegaram naquele momento, tem o Vitinho agora nessa opção de ataque, mas ainda assim, e com as ausências que ele só conseguiu utilizar agora há pouco, né, os 4 jogadores principais da temporada passada, contando, né, com Garro, com Yuri, com Memphis, com Carrídio, e já na chegada dele, ele vai testando algumas situações para o Corinthians, e uma delas também era o Maicon mais avançado, que por vezes não deu certo, e também recuperar o jogo do Maicon. Então, são muitas situações que o Dorival acaba herdando, que ele precisa ir encontrando soluções em casa, né? Então, na base, em outros jogadores tentando realocá-los, perde de novo Memphis, e aí perde de novo Yuri, perde Carrídio, que é uma peça importantíssima, aí depois perde Martinez. Então, além de um elenco curto no sentido de respostas, Romero não dá mais respostas, Thales Magno não dá mais respostas. Então, ele já não olha para o banco de reservas da mesma forma como ele olhava quando ele chegou. E ainda assim ele precisa encontrar soluções. Candidaturas oficializadas, né? O Antônio Roque Cittadini, o Stabile e o... Como é o primeiro nome dele? Daniel? É o do $1 bilhão. Castro. André Castro, que prometeu aí um investimento a partir de uma empresa que não se sabe qual é a sede. Quem levantou a capivara ali já viu umas certas irregularidades nesse sonho de uma noite de verão. Meu Deus. Mas o Stabile é o candidato com favoritismo. Com favoritismo. Respondida a pergunta do amigo. E ele permaneceria, interessante, o PVC coloca isso hoje, com a possibilidade de reeleição. Uhum. Pelo estatuto, essa é a única possibilidade de reeleição. Alguém que complemente o mandato anterior tem a possibilidade de se reeleger por um mandato inteiro depois. Porque ele não saiu na primeira e venceu. Exato. Bora lá, Fiel, o Corinthians ganhou mais uma. Se você chegou até aqui antes da gente continuar, curte o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, assim você sempre vai receber as notícias do Timão. Se tiver um botãozinho escrito hypar o vídeo, clica em hypar, assim mais corintianos vão chegar aqui no canal. Beleza? Pessoal, vamos lá, o Corinthians chegou a 25 pontos, tá em 11º colocado, algo muito positivo. Eu sei que o Corinthians tem um jogo a mais do que a maioria dos adversários que estão embaixo ali, do que o Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, mas o Corinthians fez o dever de casa, cara. Dever de fora de casa, na verdade, né? Ganhou do Vasco fora de casa, e assim, não só ganhou com um gol, né, no finalzinho, igual a gente gosta de falar lá, Corinthians. O Corinthians deu uma massa no Vasco, essa é a verdade, jogou muito bem. Eu acho que a maior notícia que fica, a melhor e maior notícia que fica é em relação ao desempenho dos jovens da base, né? O Guinegão finalmente não precisou vir alguém de mercado, né? Não precisou vir alguém de fora, né? O Dorival conseguiu fazer os meninos da base jogar, dando tempo para eles, minutagem para eles, o que foi muito importante, principalmente aí no caso do Guinegão, né? Já tem 2 gols aí no profissional, cara, isso é muito bom, porque o jovem da base vai crescendo, né? Vai pegando uma casca e vai se destacando aí no elenco principal e ajudando o elenco numa situação que a gente precisa muito. Certo, pessoal? Então, cara, só alegria, vamos lá que hoje o dia tá cheio, tem eleição, tem muitas coisas pra gente ver aqui no canal ainda, eu trago pós-jogo, pré-jogo, contratações, tudo sobre o Corinthians aqui no canal Nação Corintiana, é o canal roxinho aí pra vocês. Então curte aí, se inscreva aqui no canal, é um grande prazer ter você aqui, beleza? E é isso. Então vamos lá, ótima semana, que Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!